todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um bate-papo, né? Nós vamos falar desse tema aí do Everest, que tomou até mesmo a mídia não especializada, a mídia em geral, com relação à questão do lixo e das mortes que vem acontecendo no Everest em decorrência do excesso de escaladores, do excesso de pessoas que estão lá. Então, vamos lá! Pessoal, aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Gente, vou aproveitar a oportunidade também para falar das camisetas da Smart Adventure. Se você quer uma boa camiseta, uma camiseta de boa qualidade com tema de verticalidade, de escalada, não deixe de acessar a loja da Smart Adventure que está aparecendo no cardzinho aí também. Tem o link também na descrição do vídeo. Então, se você quer uma boa camiseta, dá uma olhada lá. Show de bola, pessoal. Então vamos começar esse bate-papo. Não é um bate-papo demorado, tá bom? Mas eu acho que é importante em decorrência de, nesse exato momento, nós temos uma oportunidade de debater esse assunto, já que está na mídia em geral. Mais uma vez, o Everest está na mídia em geral. Primeira coisa que precisa entender é o contexto, né? O que é o Monte Everest? O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altitude, localizada entre o Nepal e o Tibete. E, obviamente, por ser a montanha mais alta do mundo, atrai uma quantidade absurda de pessoas que querem o desafio. São pessoas essas que não são montanhistas, são pessoas das mais variadas áreas, né? São esportistas, empresários, até atores, né? Artistas, que querem ter a oportunidade de vencer o desafio do Everest. Então o Everest ele é uma montanha que tem um simbolismo muito grande, porque o seu simbolismo ultrapassa o montanhismo, o alpinismo, e a gente tem que entender isso daí. Então, gente, a gente tem que entender esse simbolismo e perceber que existe cada vez mais gente indo para o Everest, cada vez mais pessoas com poder econômico de estar escalando essa montanha, uma montanha caríssima, vale a gente dizer aqui, né? Hoje uma expedição para o Everest não vai sair por menos aí de 150 mil reais, tá bom? Você tem ali a permissão de escalada, toda a questão logística para chegar lá, você tem oxigênio, que é caríssimo, né? Ou a contratação de oxigênio, entre outras coisas, seguro, resgate, enfim, tem uma série de circunstâncias. Então uma expedição para o Everest hoje custa 150 mil reais, e em cima disso a gente tem que entender que não é qualquer pessoa que vai para o Everest também, né? Geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou têm patrocínio, né? Tem alguma empresa por trás que está bancando a expedição. Até por conta desse gasto, desse investimento que se faz na escalada do Everest, o que as pessoas querem? Elas querem fazer cume de qualquer jeito, né? Porque é um investimento. Imagina gastar 150 mil, 100 mil, 150 mil reais numa expedição. Cara, você quer fazer cume de qualquer jeito, né? E você vai abrir mão da moral, você vai abrir mão do que é o ético para fazer cume de qualquer jeito. Basicamente o que acontece no Everest é isso. E a quem cabe regular o que está sendo feito no Everest? São os governos do Nepal e o governo da China, né? Que invadiu o Tibete, tomou o Tibete, e aí toma conta enfim, das questões administrativas do Tibete. Aqui vale a gente dizer que as ascensões pelo lado tibetano são muito menores, pelo lado chinês, são muito menores do que pelo lado nepalês, e até por conta disso, toda a concentração de problemas acontece do lado do Nepal, e não do lado tibetano, do lado chinês. Então, a gente tem que ter em mente, primeira coisa, a situação do Everest nunca vai resolver. A questão da quantidade de gente que vai para o Everest, aquilo nunca vai resolver. A tendência é que cada vez mais gente esteja indo para o Everest, tá bom? Então, isso é na minha visão, os governos eles têm que se preocupar. Eles têm que se preocupar em minimizar os impactos que acontecem em decorrência disso, né? E a gente percebe que o governo do Nepal e o governo do Tibete, são países pobres, né? Principalmente o Nepal, são países pobres com um governo mal estruturado, não tem essa preocupação. Então, qual que é o impacto que tem que ser resolvido ali? Impacto ambiental, né? O impacto ambiental ali é muito grande, então o governo do Nepal tem que ter gente fiscalizando, tem que ter gente multando, multas pesadíssimas. Então pegou lá um ocidental deixando sujeira na montanha, pegou uma empresa, né? Uma pessoa jurídica fazendo sujeira lá no Nepal, no campo base para cima, onde quer que seja, tem que aplicar multas pesadíssimas, até a proibição da operação daquela empresa naquela região. Então, se o governo do Nepal não fizer isso, vai continuar sendo uma lata de lixo aquela montanha. E a questão da escalada em si, como eu disse, vai ser muito difícil os governos do Nepal proibir. Primeiro que aquilo ali movimenta a economia do Nepal.
tá? Então a gente tem que ter noção de que o governo nunca vai proibir a atividade de montanha, a atividade comercial lá. Esqueçam isso. Quem tem esse sonho, esse sonho romântico de enxergar ali o Everest, talvez no futuro, como uma montanha, com todo o seu aspecto, com a sua moralidade, com a sua ética da UIA, não vai acontecer isso lá. Por quê? Porque não interessa ao governo do Nepal, tem muito dinheiro circulando nos bastidores. Então o que eu penso que a única solução, quando a gente pensa no aspecto da escalada em si, é o governo do Nepal ele estipular um limite de permissões para um determinado ano. Coloca lá um limite tal. O que isso vai ocasionar? Obviamente vai ocasionar a inflação ainda mais dessas expedições. Então se hoje ela custa 150 mil reais, ela vai custar daqui tantos anos 300 mil, 400 mil, 500 mil reais, tá bom? Então eu entendo que essa daí é a única maneira, isso é a minha opinião pessoal, eu tenho uma opinião bastante pragmática, realista com relação àquilo. Eu entendo que essa visão romântica da conscientização, que para ir para escalar o Everest tem que não sei o quê. Cara, não vai acontecer isso aí. Porque a gente está falando de pessoas que não pertencem, muitas daquelas pessoas que vão escalar o Everest não pertencem ao meio do alpinismo, ao meio do montanhismo, né? São pessoas das mais variadas esferas. Então elas não vão seguir as nossas regras, elas não vão seguir a nossa ética. Então eu entendo que o governo do Nepal, para mim, a responsabilidade é do governo em fiscalizar. A gente tem ali uma responsabilidade também das empresas, né, que fazem esse meio de campo e devem, obviamente, essas empresas são formadas por montanhistas e elas devem sim pautar a sua ação, a sua atitude na montanha de uma maneira que seja mais coerente, mais em sintonia com os princípios que a UIA, por exemplo, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo, ela preconiza para os seus associados, né? Então eu entendo que a responsabilidade daquilo ali que está acontecendo no Nepal é sim das empresas que operam e do governo do Nepal. Outra coisa que o pessoal vira e mexe e me pergunta, pessoal, é com relação às pessoas que morrem lá. Então nessa temporada nós tivemos até a montagem desse vídeo 11 mortes lá, né? Nós tivemos o dia de ataque ao cume que acumulou várias empresas atacando o cume e em decorrência disso nós tivemos 11 mortes. Bom, os corpos do Nepal, então do Everest. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o Everest é uma montanha de difícil acesso e muito alta, muito alta. Quando a gente fala de resgate naquela região, você tem que entender o seguinte: helicóptero. Resgate por vias terrestres só se for na base da montanha, assim, a altitudes mais baixas. Se você estiver acima de cota 7.000, cara, é só helicóptero. E aí tem um problema técnico: helicópteros não chegam a essa altitude. 7.000, gente, é muito alto, é quase a altitude que voa um Jumbo 747. Já houve tentativas no passado de resgates a essa altitude e sempre deu errado, nunca deu certo, nunca teve um sucesso efetivo. Inclusive você expõe as tripulações dessas aeronaves a riscos desnecessários. Então, com o tempo, sedimentou-se a ideia de que a partir de uma determinada altitude no Everest, não se investe em resgate. A pessoa sabe que ela passou de determinada altitude no Everest, se ela tiver problema, ela está por conta, no máximo ela vai ter o apoio da sua empresa, dos Sherpas que estão com ela, mas não conte com um resgate que vai vir lá de Katmandu, que vai vir do campo base, porque isso não vai acontecer. Então, aqueles corpos que estão no Everest, principalmente nas partes mais altas da montanha, não podem ser retirados. A gente, na cabeça da bombeirada, né, principalmente, é difícil entender isso porque, como assim não consegue tirar o corpo? Mas é uma situação, a gente está falando de uma situação ali, de um local que é o extremo do planeta. Tá bom? É o extremo do planeta, é uma situação completamente fora da curva. Então, eu particularmente, eu compreendo que esses corpos que estão a determinada altitude, dali para cima, de fato, eles devem permanecer ali porque seria ou uma operação sem qualquer possibilidade de sucesso e, além disso, você estaria expondo de maneira demasiada a vida desses socorristas, desses resgatistas. Show de bola, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com um amigo, deixa uma mensagem que eu sempre procuro responder, tá bom? Se você ainda tiver um tempinho, acesse o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço! Valeu!